A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque no habitual percurso anual pelas 21 freguesias do concelho, a freguesia de Vier do Minho. Recorde-se na ordem alfabética atual, a freguesia 20 é também a mais jovem, foi criada há 79 anos e comemorou em 2008 os seus 75, mas é a primeira na importância relativa, isto porque é a sede do concelho. Por isso mesmo, por vezes existem algumas interpretações diferenciadas sobre o que na sede do concelho é do domínio próprio da freguesia e o que, por outro lado, é do domínio municipal. O ano de 2012 foi marcado pela contenção orçamental, situação que se mantém em 2013, pelo que nesta, como noutras freguesias, os planos de atividades têm mais limitações do que o habitual. Este ano ainda marcado pela concretização da reforma administrativa do território, que em Vier do Minho, o concelho, levou à agregação de 10 freguesias, também é especial por ser ano de eleições autárquicas com data já anunciada para 29 de setembro. Na última década, a freguesia 7 do concelho tem tido um aumento de população pela migração e fixação de moradores vindos de outras freguesias do concelho. Fazer o balanço do ano e atualizar a análise da situação na freguesia é o objetivo de falar daqui de hoje, e para isso convidamos e temos em estúdio António Campos Mendes, Presidente da Junta, e Jorge Freitas e Alexandre Marques, respectivamente tesoureiro e secretário da Junta. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Sr. Mendes, este mandato tem também uma marca especial que eu não disse, que é o último mandato como Presidente da Junta de Vier do Minho, depois de muitos anos na autarquia. Exato. E 20 como Presidente. Exato. Mas antes de mais, deixe-me fazer uma saudação especial aos ouvintes da Rádio Alto Ave e em especial ao amigo José Luís. Efetivamente, a Junta de Freguesia de Vier do Minho, como falou há pouco, 29 de maio completou o seu 80º. Já foi o 80º, não foi 79 como eu disse. Aniversário da sua fundação. Quanto ao como falou... Este mandato tem também uma característica, que é o último. Sim. de 5 mandatos como Presidente. Sim, efetivamente, já é o 5º mandato como Presidente da Junta de Freguesia de Vier do Minho. Embora 2 anos foi Presidente da Junta por o falecimento do saudoso em substituição e amigo Jerónimo Francisco Frado Candeias, que por motivos de saúde e que deixou marcas, fui obrigado a substituir. Mas antes disso já foi elemento da Junta de Freguesia na qualidade de secretário, penso eu. Sim, efetivamente, já foi secretário, já foi tesoureiro, já foi membro da Assembleia de Freguesia, portanto, modéstia à parte, tenho um currículo bastante grande, não é? Tem tantos anos de autarca, quer na condição de Presidente, como de outros lugares na Junta de Freguesia, como também na Assembleia de Freguesia, como de anos tem o poder local. Exato. Mais propriamente... o poder local pós-democracia, claro. Pois, efetivamente, a seguir ao 25 de Abril, também uma pessoa que já não está entre nós, me veio convidar para ser militante do Partido Socialista. Situação que mantenho. Situação que mantenho. Aliás, sou um dos militantes talvez mais antigos a nível do Conselho de Vier do Minho. E ainda é cedo para fazer balanço. Vamos primeiro fazer o balanço do ano
de 2012 que terminou. Eu disse, e penso que não disse nada de errado, que foi o mandato de contenção. Igualmente está a ser o mandato deste ano de 2013. O mandato, isto é o ano, o exercício. O exercício, eu boto as minhas ações e pelo aquele prisma, ou seja, eu neste momento ainda me considero como se não fosse terminar o mandato E com certeza é isso que acontece. em setembro, não é? Tenho de cumprir até ao fim. Trabalho com as mesmas ideias, com o mesmo carinho e amizade para as pessoas da minha freguesia. Mas o balanço do que foi o ano de 2012 no trabalho da Junta de Freguesia? O balanço é um balanço que é um balanço que eu posso considerar normal, na medida em que nós, como o José Luís sabe, devido à crise que estamos a atravessar, trabalhamos com os dinheiros que nos vêm do Estado e com os apoios que a Câmara nos dá para desenvolver certas obras a nível É esta cadeia de dependências que vem do Governo Central para os municípios e dos municípios para as freguesias. Sim, e até devo dizer uma coisa, houve uma quebra muito grande desde 2009, 2010 para cá, à volta de 7.000 euros, que numa junta de freguesia representa muito. Mas, felizmente, com este executivo, estamos a trabalhar um pouco melhor, na medida em que no executivo anterior, ou seja, o PSD, CDS, não colaborou no aspecto monetário com a Junta de Freguesia e algumas do Partido Socialista, né? E o motivo que me levou a ficar um pouco desanimado. No entanto, recandidatou-se. No entanto, a minha recandidatura e julgo que estamos a fazer um trabalho, como sempre, válido para a freguesia. Vamos ouvir os outros dois elementos. Jorge Freitas, é de facto um ano, e o Presidente da Junta já o disse, é um ano de contenção levado pelas limitações orçamentais naturais da Junta de Freguesia e mais as outras. Muito bem. Antes de mais, queria saudar, portanto, os ouvintes da Rádio Alto Ave, portanto, agradecer-lhes o facto de nos estarem a ouvir e que, portanto, é um auditório que nós prezamos e que realmente é importante para a opinião pública também. A saudar o José Luís Machado por este programa que tem tido ao longo de vários anos já e que traz, pronto, para a praça parece pública. Não ter fim. E que parece não ter fim. E nem há de ter fim. Portanto, a ver, do meu ponto de vista, portanto, seria de uma continuidade sem fim. Portanto, é um programa que realmente tem o seu interesse, para a população, para poder analisar, avaliar e, de facto, também ter alguma maior percepção relativamente ao trabalho das freguesias. Não posso deixar aqui também de dar um grande abraço e saudar, portanto, o Sr. Presidente, portanto, António Mendes, que está aqui connosco. É, de facto, o último mandato como Presidente da Junta de Freguesia de Vieira do Minho. O Sr. Mendes, que, como foi referido, portanto, agora na anterior, portanto, conversa, estavam a falar, e realmente tem 5 mandatos como Presidente de Junta, portanto, que é de louvar. Tem 20 anos de serviço público na Junta de Freguesia. Como o Presidente que mais tem noutras condições. Também na profissão dele foi funcionário das finanças, que também, portanto, sente ali o serviço público, portanto,
na atividade profissional dele. Quero realçar aqui as qualidades importantes do Sr. Mendes, que é a amabilidade, portanto, a facilidade de trato a população de Vieira do Minho, portanto, com toda a população, com os nossos munícipes. O atendimento fantástico, sempre a relevar alegria, portanto, e de facto... Não me faça emocionar. Não faz mal se eles se emocionarem, até não acredito, mas até seria bom ele emocionar-se, porque faz parte da nossa vida, portanto, e faz parte de nós mesmos. Quando nos sentimos bem e sentimos que as pessoas nos valorizam, nós próprios também, portanto, somos mais motivados. E é nessa motivação que aqui deixo ao Sr. Mendes, que, portanto, ele não deixará a Junta de Freguesia, ele pertencerá para a Junta de Freguesia a vida toda e após vida também. Será um dos nossos e sempre um dos nossos. Não lhe posso dizer obrigado por tudo, porque ele continuará a dar o seu contributo na medida do possível. Também aproveitar para saudar o Sr. Alexandre Marques, que, como é sabido, portanto, vai herdar a responsabilidade de liderar, portanto, a Junta de Freguesia. O que é algo que parece natural. Exatamente, um processo natural, na minha opinião, e sempre defendido nessa ótica de uma sucessão natural, porque é uma pessoa que tem grandes valores, é uma pessoa com grande capacidade, que, embora possa às vezes não exteriorizar para fora quem trabalha com ele, como eu trabalhei durante estes longos anos também, sabemos quem temos e sabemos valorizar. E Vieira do Minho, a freguesia de Vieira do Minho e o Vieira do Minho em Conselho terá muito a ganhar com, portanto, o Sr. Alexandre Marques a liderar a Junta de Freguesia de Vieira do Minho. Desejo-lhe, de facto, as melhores felicidades, portanto, o melhor mandato, e sei que ele corresponderá às exigências da população, às exigências dos nossos municípios, agora, e toda a gente conhece, sabe quem ele é, e já agora, facto, como recebem é a pessoa que, em primeira mão, está mais habilitada para tomar conta dos destinos da Junta de Freguesia de Vieira do Minho. Como recebem a data das eleições autárquicas, que está anunciada já para 29 de setembro? Eu acho que é natural, com naturalidade. Eu vejo isto em termos políticos com uma percepção que é a seguinte: é importante para os partidos da maioria, PSD, CDS-PP, que antecipem as eleições para antes do dia 5 de outubro, que era feriado e que foi um dos feriados abolidos, e que não querem, na praça pública, serem confrontados com manifestação e com contestação, perdendo assim votos nas eleições autárquicas. Portanto, é uma jogada política, nitidamente, que só tem sentido mesmo antecipar a data de 5 de outubro. Portanto, é para mim natural, não houve nada de surpresa, pelo contrário, eu sempre julguei que iam fazer exatamente essa ação. O PCP também defendeu o dia 6 de outubro, para a data das eleições. Percebemos porquê, porque é importante para os partidos de menor dimensão, não menosprezando isso, pelo contrário, valorizando o que é o trabalho daqueles que são pequenos e que têm um trabalho no terreno muito intenso e forte. Mas é importante para o PCP, para o Bloco de Esquerda, que as eleições se efetuassem junto do feriado. Para quê? Para poderem contestar, para poderem levar avante as suas reivindicações e conseguir... Portanto, isto tem apenas uma lógica política, não tem uma lógica operacional. E o PS também é natural ter defendido para o dia 13 de outubro. No entanto, essa data, como é sabido, concorre com, portanto, a tradição de Fátima no nosso país, e que confronta aqui enfim, conjugar aqui com esse evento e essa tradição e a peregrinação ao Santuário de Fátima. Portanto, é natural que as eleições sejam antes. Mas, dito isso, eu disse e repito, o mandato de contenção que continua a ser. O mandato de contenção, sim, continua a ser. Nós sempre fomos muito exigentes no nosso orçamento e na execução do nosso orçamento. Sempre foi presente tentar cumprir aquilo que o documento, o orçamento, portanto, que nós apresentamos e é votado, tentar cumprir, na maioria das situações, mas tentar cumprir na íntegra.
Sempre foi, desde que eu estou na Junta de Freguesia, um orçamentos de contenção. Porquê? Porque sempre tentamos levar para aquilo que é essencial, nunca excluindo a ajuda às instituições que, de uma forma geral, fazem também um trabalho social. Estamos a falar, portanto, das associações que a Freguesia de Vieira de Minho apoia, e as festas, por exemplo, as festas tradicionais, levando sempre, portanto, a nossa presença e o nosso apoio à festa de Nossa Senhora da Conceição, à festa de Santo António, que são importantes, portanto, para a nossa freguesia. Portanto, ajudar aqui um pouco, portanto, no caso do Cava, também temos um pequeno donativo, as atividades escolares da escola básica, portanto, Vieira de Minho, agora com o novo agrupamento escolar, continuamos a apoiar as atividades escolares e no nosso orçamento continuamos a ter, portanto, uma determinada verba, pronto, divulgando 1.000 euros para as atividades escolares, portanto, que forem desenvolvidas no centro escolar. Este valor tinha a ver com aquilo que nós mais ou menos utilizávamos para a conservação da escola básica anterior, passamos para as atividades escolares. Portanto, e aquilo que são os chamados investimentos de capital, que obras, com um orçamento limitado como tem, que obras tem conseguido realizar? Nesse sentido, levamos sempre àquilo que nos parece mais importante, mais essencial e aquilo que de momento nos parece mais importante e atuar. Pronto, digamos que para aqui também nós contamos com o apoio e com o protocolo que a Câmara Municipal, portanto, também com o mandato do Dr. Jorge Dantas, que distribui, portanto, inicialmente 30% do FEF para cada uma das freguesias, que é uma medida exemplar, muito, portanto, valorizada, a qual nós valorizamos e julgamos que é uma forma digna de trabalhar as freguesias. Transferindo para as juntas de freguesia 30%, neste caso este ano é 25%, portanto do FEF, 25%, e que nos ajudam a levar avante algumas obras de maior volume, de maior investimento. Nós para este ano temos, por exemplo, em Vila Seca, a construção de valetas na Rua João da Torre, a construção do muro na Rua do Souto, pavimentação em calçada na Rua do Sestal, Travessa da Calçada, também colocação de um corrimão na Travessa da Calçada, a colocação de um corrimão também na Rua da Horta Velha em Vila Seca, a construção de valetas na Rua dos Outeiros, em Sanguinhedo. Portanto, um conjunto de obras que todos os anos são valorizadas. Mas como eu disse no princípio, como estão na sede do Conselho, às vezes a atividade da Junta confunde-se com aquilo que é também alguma da atividade desenvolvida por serviços municipais. Eu julgo que já é notório que não se faça essa confusão, porque as pessoas percebem perfeitamente que, veja, a Junta de Freguesia, em fundo de financiamento que vem do Estado, nós recebemos 35 mil euros por ano do FEF. E é com esses 35 mil euros que temos de trabalhar. Os protocolos que vêm, portanto, a posterior, neste caso, os 25% do FEF, nós pegamos nele integralmente e vamos colocá-lo em obra, não é? Os 35 mil euros que recebemos do FEF, que a freguesia de Vieira de Minho recebe do FEF, 35 mil euros, é aquilo que temos de gerir em termos de restantes obras que vamos fazer e restantes apoios que vamos fazer. Como percebemos, para o funcionamento da Junta, portanto, tem custos, os apoios sociais que nós damos também são custos, as obras que realizamos, como vê, basta só ver, ok, com 35 mil euros o que é que eu posso fazer? É fácil ver que se puser um muro, já pouco mais posso fazer durante o ano, não é? Temos essa percepção. Então, se a população de Vieirense, os vieirenses perceberem que a nossa ação em termos de obras, em termos de intervenção pública, em termos de intervenção no terreno é diminuta, portanto não temos capacidade para fazer, é lógico que a vamos sempre transferir e vamos utilizar sempre que possível para as áreas, para os lugares fora de Vieira.
Ou seja, em Vieira do Minho, na Vila de Vieira do Minho, é a Câmara Municipal que tem que tratar dos assuntos. Algumas opções do município têm o beneplácito da Junta, ou pelo menos a consulta e o beneplácito da Junta, nomeadamente esta obra mais recente feita aqui na Praça Simas Santos, que foi aquela nova forma de circulação. A Praça Simas Santos, desde o primeiro momento, foi uma obra que a Junta de Freguesia verificou, entendeu e disse na altura que constrangia o movimento movimento em Vieira do Minho, da circulação automóvel. É certo que não foi feita qualquer alteração, manteve-se, no entanto, houve ações, nomeadamente o Sr. Mendes e Alexandre foram as pessoas que mais, portanto, se evidenciaram nessa luta e de facto verificaram logo à partida que ali que dava um constrangimento enorme à Vila de Vieira do Minho. Veja, é importante perceber, e percebemos se pensarmos um bocadinho, que quem vinha de Vieira para cá, para sair, não é para cima, para voltar para o centro da vila, em condições de segurança e normalmente cumprindo o código, se não tivesse que ir à volta pelas vias, portanto, periféricas e mais longe, teriam que ir à rotunda de entre as devesas, dar a volta para vir para trás. Ora, veja o prejuízo que isto não é. Quando a pessoa vira para fora, vira, portanto, para a direita, sai da vila para voltar para o centro da vila, é impossível, já não volta à vila, não é? Estamos vistos. Portanto, estas obras, é assim, nós damos a nossa opinião, quando nos solicitam, nós participamos sempre com a nossa visão daquilo que achamos e entendemos que é melhor para a população de Vieira do Minho, e é nesse âmbito que nós também, enquanto Junta de Freguesia, temos um trabalho árduo e um trabalho que na minha opinião, é da nossa responsabilidade, estarmos sempre presentes, estarmos sempre, portanto, a ir junto da Câmara Municipal, a levar aquilo que são as preocupações e as situações que surgem em defesa da nossa população. Vamos, Alexandre Marques, que no próximo ano poderá estar aqui na qualidade de Presidente da Junta. Eu pergunto-lhe como aceita-se como natural esta natural transferência ou mudança de lugar, mas como é para si esta nova situação, na qualidade de candidato, claro? Antes de mais, quero agradecer à Rádio Alto e a todos os viernes, principalmente por nós continuarmos aqui a falar do Vieira do Minho. Esta situação que estou a viver com os meus colegas é uma situação nova que nunca me tinha passado pela cabeça que isto estivesse a acontecer. Mas que aceitava como natural. Mas visto que depois de tantos anos a fazer parte de uma equipa como esta, deixa-me satisfeito por muitas coisas que nós fizemos juntos. Muitas obras que nós comungamos com alguns vieirenses que hoje, infelizmente, já cá não fazem parte dos vivos. Muitos deles, que os conhecemos ainda pequeninos e hoje já são pais de família ou chefes de família. E nós, a prestar o serviço que prestamos a Vieira do Minho, sentimos-nos congratulados com esta situação, porque também passamos um bocado o sofrimento deles para nós, porque muitas vezes não acompanhamos a família como devia ser e até a própria família sofreu com isso. Mas são opções de um serviço público, no fundo. Sim, mas no fundo sentimos-nos satisfeitos porque no fundo trabalhamos por um ideal e o ideal era o bem-estar das pessoas de Vieira do Minho. Sabemos perfeitamente que há muita coisa por fazer. Fizemos muita coisa, mas Vieira do Minho precisa muito mais. Mas as pessoas têm que compreender que não é só o querer. Muitas vezes é preciso lutar muito e muitas vezes luta-se muito e não se consegue, porque infelizmente não se consegue tudo o que se quer. Mas deixa-me, é a provocação habitual, sendo da mesma cor política que a maioria do município, sente eu que ao longo dos mandatos, e não só este, colheu algum benefício sempre que a sua cor política, ou mais benefício sempre que a sua cor política esteve à frente dos destinos da Câmara?
é sempre bom trabalhar com pessoas que nos entendem. Nós, felizmente, já trabalhamos com várias pessoas, uma mais responsáveis que outras, mas deixa-nos muito tristes foi o último mandato chefiado do Sr. Paulo Albino, que nos deixou um bocado insatisfeitos porque realmente não nos respeitou. Mas aí não houve também, enfim, o criar de uma certa conflitualidade por parte da Junta de Freguesia? Nós, como Juntas de Freguesia Berminho, tentamos sempre trabalhar em conjunto. Eu posso até falar num caso essencial que se passou aqui há 5 anos, que foi quando fizemos as comemorações dos 75 anos da Freguesia Berminho. Tivemos várias reuniões com os responsáveis da Câmara e nestas reuniões que tivemos delineámos já alguns trabalhos para fazer em conjunto. Infelizmente, pode-se dizer que no fundo o que fizeram ou o que nos ajudaram foi ceder as instalações do auditório. E quanto à sua opinião sobre esta confusão de que eu falei inicialmente, de uma vez que a freguesia sede do Conselho se às vezes misturar um pouco aquilo que é da Junta e aquilo que é da Câmara Municipal? Ou se ter dúvidas? Felizmente nós temos... Deixe-me só dar um exemplo. Tendo como Montesveirenses o hábito de procurar a vila, vemos às vezes nos arranjos que foram feitos em alguns passeios, nomeadamente a colocação de paralelepípedos de pequena dimensão, vemos às vezes alguns deslocados por alguma razão, obras, movimentos, etc. Se esse serviço estivesse na Junta de Freguesia, não seria de mais rápida solução do que é no município que tem um conselho para olhar por completo? É natural que a Junta de Freguesia seja mais rápida a atuar quando é nestes casos. No entanto, nós temos sabido, de uma certa forma, trabalhar e separar um bocadinho das águas do trabalho da Câmara e do trabalho da Junta de Freguesia. No entanto, quando temos alguns casos pontuais para chamar a atenção do Executivo da Câmara porque se passa dentro da vila, felizmente temos a facilidade de comunicar e chamar a atenção desses pequenos casos que possam acontecer. Muitas vezes não são executados tão depressa como nós pensávamos, como nós queríamos, mas no fundo as coisas lá se vão organizando, lá se vão fazendo. Relativamente àquilo que é o funcionamento da Assembleia de Freguesia, funciona naturalmente com as reuniões legalmente obrigatórias, e uma coisa que nós já aqui referimos anteriormente é que há mais juventude na Assembleia Municipal. Isto, pergunto, significa que vai continuar este processo de chamar mais gente jovem para a vida da autarquia? É bom que seja assim, porque felizmente nós na Junta de Freguesia já temos esse hábito. A Junta de Freguesia Berminho tem pautado o seu trabalho pelo rejuvenescimento das listas quando são chamados a eleições. Se vocês repararem, nestes 20 anos que decorreram de mandato do Sr. Mendes, nesses anos apareceu sempre gente nova para as listas, e essa gente nova participa sempre nos atos oficiais que nós temos, que é o caso das Assembleias de Freguesia. E a nossa intenção é continuar porque precisamos de gente jovem, embora cada vez seja mais difícil encontrar gente jovem que queira fazer parte, porque infelizmente a gente jovem não tem ocupação, e para isso, para estas ações, que é de fazer bem para os outros ou trabalhar para os outros, é sempre mais difícil porque é preciso perder um bocadinho de tempo. Mas dentro de uma certa política que uma pessoa tem feito, tem tentado chamar algumas pessoas para esse trabalho e até temos sentido um bocado satisfeitos com isso mesmo. Quanto a isso, nas questões de população, nós dissemos, isso é verdade, que a freguesia tem crescido nos últimos anos, pelo menos na última mais de uma década, tem crescido, sobretudo por a força de atração das pessoas para o centro do Conselho, ou para a sede do Conselho. Isso criou-vos mais problemas para resolver? Tenho a impressão que, no meu modo de ver, eu felizmente moro aqui dentro da vila desde sempre, desde há 40 ou 50 anos para cá,
e de uma certa forma tem acompanhado essa evolução, que muitas vezes tem sido positiva, mas no aspecto social tem havido muitas dificuldades. Nós sabemos perfeitamente que há casos que noutras situações deviam ter mais um bocadinho de responsabilidade no aspecto da ação social e no aspecto da assistência social, porque nós vemos aí muita juventude que infelizmente tem sido bem acompanhada. Mas isso não compete à junta de freguesia, embora mas possam alertar. Compete e pode alertar, mas é por isso mesmo que uma pessoa se sente um bocado insatisfeita por não poder intervir, porque há órgãos próprios para isso, mas que no nosso modo de ver, acho que não tem seguido bem o caminho que devia seguir para a juventude que temos atual. A mesma opinião, uma vez que já é um veterano, mais que veterano, digamos. Nesta questão dos problemas sociais da freguesia. Aqui há dois parâmetros. Com a concretização daqui do bairro social da Avenida João da Torre, na minha maneira de ver, trouxe-nos um pouco mais de dificuldades, na medida em que houve algumas pessoas que não conseguiram adaptar-se. Não se conseguiram adaptar, vieram para aí criar problemas de vizinhos com vizinhos e reparo que eu passo uma parte do tempo na junta, que essas pessoas, de passado tempos, estão a pedir apoio social à Câmara, à Segurança Social. Mas isso é também uma resolução de uma crise que nos vem afetando já com alguns anos. Mas isso também se nota nos grandes centros. É uma coisa que, se formos a ver, todos os dias se vê nos jornais e na televisão, no Porto, Lisboa e tal, que essas pessoas que vão à procura de uma vida melhor e depois chegam lá ou não se conseguem adaptar, ou no caso atual, que é o problema da crise que está a afligir o país, e essas pessoas ficam um pouco desfaldadas com essa situação. E o papel das juntas de freguesia só pode ser o de poder eventualmente alertar para alguns problemas para os serviços sociais do município. Eu, pessoalmente, quando se depara a um caso desses, eu encaminho-os ou para a Segurança Social ou para os serviços sociais da Câmara Municipal. Como já aconteceu várias vezes. Como tem acontecido. Temos ainda a questão da reforma administrativa, que em Vieira do Minho não tem, Vieira do Minho, sede do Conselho, não tem, enfim, aplicação, não tem efeitos, digamos, mas temos no Conselho. Vieira do Minho, a partir das próximas eleições, terá 16 freguesias e não 21. Isso vê-no como um benefício ou vê-no como algo que pode perturbar a vida do Conselho? Se me permite, a reforma administrativa para os concelhos de interior não é de facto, portanto, uma solução, porque nós no meio rural temos muita área de terreno, temos, portanto, uma área de terreno muito elevada e pouca população. Isso significa que o investimento para nós na área rural, nas zonas de interior, é mais elevado, ou potencialmente mais elevado, porque temos que criar os acessos, criar as infraestruturas, dar qualidade de vida, portanto, e proporcionar às pessoas de interior que moram nos meios rurais, nas aldeias, condições de vida dignas, portanto, de qualquer ser humano e dignas de vida, por assim dizer, para não ir mais além. E digamos que esta reforma administrativa para os concelhos de interior como Vieira do Minho nada vai trazer de bom. Ou seja, vai só permitir que se poupem mais uns trocos, digamos que é mesmo assim,
no não pagamento dos honorários de um presidente de junta e de um secretário de um tesoureiro. De que muitos disseram abdicariam. Exatamente, mas mais nada, quer dizer, porque depois, em termos de práticos, em termos de investimento, a questão que aqui vai acontecer é uma cada vez maior degradação, cada vez maior abandono das zonas, portanto, exteriores, e que mais difícil se torna, portanto, as juntas de freguesia chegarem às suas populações de interior, populações rurais que vivem afastados dos grandes centros. Portanto, isto é uma situação que há longos anos a própria desertificação tem vindo a levar este efeito, a haver a aproximação de maior população para os grandes centros, porque as oportunidades de vida são maiores, têm mais oportunidade de vida nos grandes centros e outras oportunidades que nas aldeias não terão. É certo que sei que há muitas pessoas que defendem que viver na aldeia que é bom. Não é? Leva-nos a uma questão que já aqui colocou várias vezes, que é a questão da rede viária que faz a ligação com os grandes centros. Sim, sem dúvida. Nós defendemos ao longo dos anos a construção da Via do Ave e lutamos sempre para que a construção da Via do Ave seja levada, portanto, a efeito. Estranhamente, é com alguma estranheza que vemos que portanto, os nossos responsáveis, portanto, políticos também, portanto, abandonam muito depressa esta ideia e, portanto, e não pegam nela e não lutam por ela. Eu penso, na minha opinião, era uma dos investimentos estruturais essenciais para que Vieira do Minho pudesse ter alguma evolução. E mais expectativa de desenvolvimento. Não só a expectativa, porque a tendência natural é para as periferias, portanto, começarem a ser desertificadas e depois as aldeias, depois, portanto, os lugares, as aldeias e depois as vilas. Veja, nós se fizermos um bocadinho de exercício também e pensarmos o que é que sustenta a Vila de Vieira do Minho, é fácil vermos que são os serviços públicos. Nós, se tirarmos a Câmara Municipal aqui, veja o que é que fica. E algumas instituições. Se tirarmos a escola secundária, veja o que é que fica. Portanto, se estas valências públicas deixarem de ter a sua importância, o seu funcionamento, a sua quantidade de alunos, a sua quantidade de gente a utilizar os serviços, se essa desertificação ou se esse movimento de pessoas for mais intenso para as grandes cidades, que é o que está a acontecer, você se fizer, por exemplo, o exercício, veja dos nossos filhos quais são os que estão cá. É só perceber isto, quer dizer, estamos cá nós, mas e os nossos filhos, onde é que estão? Estão nas cidades, é lá que tiveram as oportunidades de vida. Portanto, é preciso alertar as pessoas que é, ou criamos uma rede viária, criamos de facto uma rede viária que dê potencialidade a Vieira do Minho ser um dormitório, ter cá habitação, ter até condições de ter cá uma habitação a custos mais vantajosos, mais baratos que nos grandes centros, e proporcionar que as pessoas investam cá em Vieira do Minho e possam ir trabalhar para fora, porque de outra forma, quando nós dermos conta, vai ser tarde demais. A mesma opinião têm os dois outros membros da Junta de Freguesia. Alexandre. Eu tenho algo que tenho uma visão digamos, recorrentemente faz parte da vossa análise. Mas eu, para mim, tenho outro plano também para focar esse caso. Nós, se formos a ver, já não vamos para o resto do país, vamos ao Conselho de Vieira do Minho. Nós vemos certos lugares de certas freguesias nossas aqui, que não têm nenhum morador. Desapareceram. Porque vieram para os grandes centros. Nós, por este andar, porque quer queiramos, quer não, a Junta de Freguesia, a escola e a própria igreja faz a união e faz a união da freguesia. Quando a própria igreja já não tem o parque na freguesia a morar, já não tem aquele aspecto social que ele tinha antigamente e doutrinal, que é totalmente diferente do atual. A escola, que era o ponto de encontro das crianças, o ponto de encontro dos próprios pais, para conversar e para dar as suas opiniões sobre os certos ensinamentos. E a própria Junta de Freguesias, que é um local de encontro onde se decidem muitas coisas para a freguesia. Quando esses três elementos
falhar numa freguesia, o que é que a população dessa freguesia está lá a fazer? Tem resposta o Presidente da Junta? Ou tem a mesma opinião? Eu comungo da mesma opinião dos meus colegas. E agora que temos 5 minutos, que principais coisas pensou fazer e que principais coisas ainda pensa fazer? Eu vivo com uma certa tristeza a não concretização da construção de uma sede junta para servir os nossos... O problema é que ainda não está, embora a Junta de Freguesia tenha instalações próprias. Tem instalações, mas ainda um dia destes passou um caso caricato. Apareceu lá um senhor que está paraplégico e eu tive que vir cá abaixo colher elementos dessa Porque pessoa, o edifício não está preparado para lhe passar um atestado da Junta de Freguesia. E isso mexeu muito cá com o meu entendimento. E ao fim de, enfim, alguns anos, o que lhe parece que falhou para a Junta de Freguesia não poder assumir as instalações que lhe seriam destinadas? É que nós falamos aqui ao longo do tempo, primeiro de um projeto inicial, autónomo para a Junta de Freguesia, e depois da ocupação da antiga escola primária. O que é que falhou? O que falhou foi que quando nós queríamos reaver as instalações novas da sede, para a nova sede da Junta de Freguesia, deparámos com um espaço ocupado por outras instituições. E isso não conseguiu até hoje resolvê-lo? Deixa-lhe algum pesar? Deixa-lhe algum pesar isso? Deixa-me pesar, deixa sim, senhor. E relativamente aos outros, temos aproximadamente 3 minutos. Exatamente, estamos quase na reta final. Bem, mas é importante reforçar que, no meu entender, no meu ponto de vista, portanto, neste caso político, a Via do Ave é de facto uma via estruturante e absolutamente necessária no nosso espaço, digamos, subregional, para podermos desenvolver e para podermos crescer e para podermos ser sustentáveis, portanto, nesta localidade. Veja que nós, em Vieira do Minho, não é local de passagem para lado nenhum. Quem vem a Vieira do Minho, vem a Vieira do Minho de propósito. Tem que descer das Sardeirinhas, tem que descer cá abaixo, e cá abaixo são menos 4 graus centígrados, portanto é preciso ter coragem, não é para descer cá abaixo. Temos de ter, de facto, alguma coisa que chame cá, alguma coisa que traga cá as pessoas, que tragam cá os turistas, que se desenvolva, que façam com que Vieira seja sustentável. Isto é bom para todos, é bom para os comerciantes, é bom para as instituições, e só funciona se alguma coisa for feita nesse sentido. Depois, por outro lado, também perceber que as freguesias não são o problema de Portugal, são parte da solução que é preciso ter e que temos no terreno e está implementada. Só é preciso dar-lhes competência, dar-lhes meios de trabalho, porque, portanto, penso que o Estado só tem muito a ganhar com o trabalho, e ganha com o trabalho. E meio minuto, aquele balanço que se faz de um mandato que está terminando. E que não é o primeiro. É quase tudo aquilo que estamos a dizer, quer dizer, é esta luta em prol das populações, em prol portanto, dos nossos fregueses, de perceber que nós temos uma preocupação, que temos de atuar, temos de combater as necessidades básicas da população, intervir naqueles locais em que acreditamos e que achamos que são mais importantes, mais prementes, com maior necessidade. E que, portanto, a par disso e das obras que nós executamos e dos apoios sociais que damos e do apoio de atendimento que damos a todos os fregueses, é preciso perceber que também estamos junto da Câmara Municipal, onde também somos um grupo de pressão perante a Câmara Municipal para que diversas obras e diversas intervenções sejam feitas. Portanto, muito rapidamente lembro aqui o arranjo urbanístico do bairro de Lina Mar da Costa, que ainda não está feito. O arranjo, por exemplo, da capela envolvente na Nossa Senhora Conceição, na Coqueira, que também temos vindo há vários anos a solicitar. Ver, por exemplo, o caso dos passeios entre a escola de secundária e Vila Seca, que deveria ter uns passeios para proporcionar às pessoas, portanto, a sua circulação em condições. Portanto, uma série de obras, poderíamos falar também na requalificação do Parque Florestal, que também está em curso, e que é muito importante aproveitar esta situação de termos o parque nas nossas mãos para
podermos abrir e alargar a vila com uma construção de uma estrada ali por trás até à parte portanto, da escola secundária, ali por Vila Seca, e aproveitar estas oportunidades que temos. E mais uma coisa, não termos medo do investimento e não termos medo da crise, porque é tudo muito simples. Eu só digo e deixo isto assim no ar. Vejam só Vila Nova de Gaia, nos últimos 10 anos para cá. Portanto, é pouco mais de meio minuto que tem. Bem, nós temos pautado o nosso trabalho pela honestidade, pela seriedade. Nós sabemos perfeitamente quando se faz uma obra, quem a faz gosta de receber. E o nosso lema tem sido esse mesmo. Podemos fazer, fazemos. As pessoas podem compreender muitas vezes que nós queríamos fazer umas coisas e não prometemos, que nós não podemos prometer. Nós estamos numa situação que não podemos prometer nada que não possamos fazer, porque esse é o nosso lema. O nosso trabalho tem sido, o nosso lema tem sido, não prometemos, fazemos. Finalmente, menos de 30 segundos, somente para completar. Se quiser despedir-se por aqui dos seus fregueses, dos seus conterrâneos de não despedir, evidentemente. Deixe-me só aproveitar aqui uma oportunidade para falar no passeio da Junta de Freguesia, que foi uma das iniciativas e força que o Sr. Mendes quis e acreditou e mantém, que é o passeio da Junta de Vieira do Minho. Agora são menos de 30 segundos. Portanto, para terminar, queria dirigir uma saudação muito especial aos vieirenses, que é o seguinte: por imperativos da lei, sou obrigado a abandonar o cargo de Presidente. O meu muito obrigado aos colegas Alexandre Marques e Jorge Freitas e à população da freguesia de Vieira do Minho pelo apoio e confiança que sempre depositaram na Junta de Freguesia. Estarei sempre convosco. E nós também agradecemos esta disponibilidade que anualmente vamos conseguindo da Junta de Freguesia de Vieira do Minho para estas conversas, que são sempre conversas de atualização e que, como disse o Jorge Freitas inicialmente, pretendem, antes do mais, dar a conhecer às pessoas em geral da Freguesia de Vieira do Minho, mas também do Conselho e de quem nos ouve, onde quer que esteja, o que se vai fazendo nas nossas autarquias. Agradeço toda a vossa disponibilidade ao longo deste mandato e aqui estaremos para, sempre que isso for necessário e isso justifique, continuar a falar da freguesia de Vieira do Minho. Assim que sempre nos ouve, pela sua fidelidade e também pela sua atenção, a promessa de que, onde quer que nos tenha ouvido, além do mais, lhe agradecemos, e a promessa de que, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Auto FM.